3 mitos. Você vai conhecer os 3 mitos que te impedem de ter o corpo dos sonhos e chegar facilmente ao peso desejado. Nos próximos minutos, vou mostrar a vocês por que algumas pessoas lutam com o seu peso, uma luta perdida, enquanto que para outras se manter no peso ideal é simples e automático. Então, quais são os 3 mitos que te impedem de chegar facilmente ao peso desejado, sem precisar fazer dietas a vida toda? Bom, mito número 1. Para reduzir peso, precisa fechar a boca e parar de comer. Sim, parar de comer doces, parar de comer carboidratos à noite, parar de comer pães, frituras, pães, doces, etc. Então, eu vou mostrar para vocês que o contrário é o correto. Vamos imaginar que a nossa alimentação é como um balde, que precisamos encher todos os dias, de pedras grandes, pedras pequenas e areia. Pedras grandes, alimentos mais importantes, que são os macronutrientes. Pedras pequenas, alimentos menos importantes. E areia, alimentos que devem ser evitados. Quando enchemos o balde na proporção correta, significa que o nosso corpo recebeu 100%. Tudo o que ele precisa. Para quê? Primeiro, para ter energia suficiente, que é o combustível para as suas atividades diárias. E, em segundo lugar, os nutrientes na dose correta, na dose certa, o material para a construção da sua casa, que é o seu corpo, e tudo o que ele precisa para construir e renovar as suas células. Porém, dentro deste balde tem uma lâmpada de controle que nos avisa. Quando não colocamos tudo que o nosso corpo precisa para a energia e para a construção, ele fica com a lâmpada acesa. Ela é uma lâmpada de controle. Na realidade, é o nosso sistema de fome, que você sente chamado ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade é um sistema que nos avisa que quando nós temos falta de nutrientes, igual a febre é para o corpo quando ele avisa que você tem algum problema, alguma infecção. Assim também a ansiedade. Então, quando colocamos no balde, primeiro, pedras grandes, os alimentos mais importantes, os macronutrientes, vai ter pouco lugar para as pedras menores, os alimentos menos importantes. E menos lugar ainda para a areia, os alimentos que devem ser evitados. Nessa situação, nossa alimentação está equilibrada. Não tem faltas, não tem ansiedade e não tem fome descontrolada. Porque colocamos as pedras grandes, depois as pequenas e, por último, se tiver espaço, a areia. Certo? Assim, quando você tem 100% de tudo que o seu corpo precisa, você se sente tranquilo. Assim, quando nos sentimos tranquilos, temos energia e fica fácil controlar o nosso peso. Mas, se não colocarmos no balde suficientes pedras grandes, os alimentos mais importantes, os macronutrientes, terá mais lugar para as pedras pequenas e muito mais lugar para a areia, aqueles alimentos que você nem deveria ingerir. Nessa situação, o balde está cheio, mas a nutrição está em falta. Portanto, a lâmpada do controle pisca e nos avisa que está faltando elementos nutrientes essenciais. Então, se nós comemos mais do que precisamos, é claro, escolhemos comer alimentos que devem ser evitados. Resultado: ganhamos peso e prejudicamos a nossa saúde e o nosso bem-estar. Quando não comemos alimentos de boa qualidade, automaticamente comemos alimentos de má qualidade. É como um jardim. Quando não plantamos flores, automaticamente vão crescer espinhos e matos. Então, para reduzir peso, não precisa fechar a boca e nem parar de comer. Vamos quebrar o primeiro mito. Para reduzir peso, não precisa fechar a boca nem parar de comer. Para reduzir peso, precisa comer alimentos de boa qualidade e assim não vai ter vontade de comer alimentos de má qualidade. Não concentre-se no que não pode comer, mas sim no que você deve comer. A mente foca naquilo que você quer. Então, se você quer ter um corpo e uma mente magra, concentre-se no que você deve comer.
Segundo mito, eu estou com sobrepeso porque eu não tenho força de vontade ou estou com sobrepeso porque eu não tenho disciplina. Quando falamos em comida, não tem nada a ver com disciplina ou força de vontade. Ninguém pode resistir à ansiedade e à fome por longo tempo. É um erro. A força de vontade é como um músculo. Cada vez que resistimos a alguma coisa, que temos vontade, ela se cansa e na próxima vez vai ser mais difícil de resistir. Então, se recusarmos uma comida que gostamos hoje e dissermos não para ela, amanhã e depois de amanhã, lá para o 10º dia, você não vai mais conseguir resistir. Provavelmente vai comer por todas as vezes que recusou, não é verdade? Então, se não é força de vontade, o que vai funcionar para mim? Se é muito difícil eu manter uma boa nutrição? Para entender, imagine uma pista em um campo de espinhos. Como foi que ela se formou? Simples. Andamos pelo caminho muitas e muitas vezes. Começamos a transformar essa pista de espinhos num lindo jardim. Porque toda vez que entramos no campo, vamos andar na pista, que agora ela está uma pista formada. Ela é uma pista confortável, ela é uma pista conhecida. A pista dos nossos hábitos, da nossa nutrição, são os hábitos que construímos quando andamos em um certo caminho por um longo tempo. É uma pista confortável e prazerosa, colorida, bem... Então, também, quando se trata de alimentação, sempre nos comportamos de acordo com a pista que formamos. Se para você sua pista é confortável hoje, está te levando ao resultado que você tem hoje, quer dizer que estamos nos comportando nutricionalmente pelos hábitos que está construído na nossa pista, que são as nossas conexões neurais, aquilo que nós pensamos. Isso é normal, é automático. São os hábitos que fazemos e nem percebemos. A pergunta é, para onde a minha pista me leva? Para o sobrepeso? Para a falta de energia? Para a aparência que eu não gosto? Para a falta de saúde? É claro que se a minha pista me levou ou está me levando para o sobrepeso, para a falta de energia, a aparência que eu não gosto e a falta de saúde, então eu preciso de uma nova pista que me levará para o peso ideal, para a energia, para a boa aparência e para a saúde. E essa pista precisa ser construída na nossa mente. Mas o que acontece quando tentamos sair da pista e entrar e andar um novo caminho? Um caminho que não foi construído. Um caminho cheio de espinhos, é uma coisa nova. Esse caminho onde não tem uma pista, não tem um jardim. Somos espetados pelos espinhos, não é confortável, pois é um caminho desconhecido na nossa mente. Rapidamente queremos voltar para aquela pista que é conhecida, que é confortável. Por isso que muitas vezes você começa a fazer uma mudança e decide voltar ao que fazia antes. Mas se formarmos uma nova pista, no processo correto, que o início pode não ser muito confortável, mas depois que andarmos uma quantidade suficiente de vezes e construirmos uma nova pista, te garanto, vai ser tão confortável como na pista anterior. E essa pista anterior, vamos deixá-la de usar. Ela vai começar a desaparecer na sua mente, nos seus caminhos neurais. Ela vai virar novamente uma pista de espinhos desconfortável. E a sua nova pista, que te leva ao lugar que você quer chegar, ao corpo que você quer chegar, agora vai ser confortável e simples andar nela. Pois você criou uma nova conexão neural, um novo caminho mental. Criou um novo hábito alimentar. E é gostoso, prazeroso e simples e confortável. Quebramos o segundo mito. Para reduzir peso, não precisa de força de vontade nem de muita disciplina. Precisa de uma nova pista, quer dizer, novos hábitos nutricionais que serão confortáveis para você. Assim, não precisará de força de vontade e disciplina para conseguir manter seu peso. Terceiro mito. Vamos lá. Para reduzir peso e ter boa aparência, precisa fazer dieta de baixas calorias. Isso é um erro. Dietas de baixas calorias
pode ser a maior razão para o sobrepeso e a dificuldade de controlar peso no futuro. Por exemplo, dietas de baixas calorias ou com carências nutricionais fazem o nosso corpo entrar em estado de alerta. Ele começa a economizar a energia e armazenar a gordura ao invés de queimar. Então, não importa o que você coma, não importa que você coma algo, que pode ser quase nada, o seu corpo vai armazenar, ele não vai queimar, ele vai acumular em forma de gordura. Então, uma dieta desequilibrada entre carboidratos e proteínas vai fazer com que o seu corpo queime a massa magra ao invés de gordura. Você até emagrece, mas você emagreceu a custo de perda de massa magra, que são seus músculos, ao invés da perda de gordura. E saiba, olha o que acontece toda vez que você perde músculos. O músculo é o maior motor do corpo, ele é o principal consumidor de energia. Quer dizer que quando perdemos músculos, vamos queimar menos calorias ao longo do dia. Isso vai causar uma dificuldade muito grande, maior, para reduzir peso e mais facilidade de ganhar gordura. Então, em outras palavras, dietas malucas, sem equilíbrio de macronutrientes, vai fazer você engordar mais em vez de emagrecer. Então vamos lá, quebramos também o terceiro mito. Para reduzir peso, não precisa de dietas de baixa calorias. Você precisa de uma rotina equilibrada, uma pista nova que vai manter a sua massa muscular e construir novos hábitos. Isso te levará para um resultado que se manterá para sempre. Então vamos resumir. Primeiro, preocupe-se em colocar no balde as pedras grandes, assim eliminamos a ansiedade e a fome descontrolada. Segundo, foque em construir uma nova pista que te leve para o peso ideal com facilidade, sem dietas e sem tanta força de vontade. Terceiro, no processo de reduzir peso precisa ser equilibrado, assim não colocamos o corpo em estado de alertas e não perdemos massa muscular, ok? O que vai acontecer então na sua sessão com o coach do Projeto Magro para Sempre? Exatamente, você vai aprender quais são as pedras grandes que são importantes colocar no balde todos os dias. Você vai aprender quais são as falhas na sua rotina que dificultam o controle do seu peso, ou seja, qual é a sua pista atual. E o seu coach vai te explicar em detalhes como que funciona essa sua nova pista. E terceiro, você vai entender qual é o equilíbrio nutricional correto entre macronutrientes e como pode alcançá-lo facilmente em todas as refeições durante o dia. Nossa meta é ajudar o máximo de pessoas possíveis a perder peso sem sofrimento, construindo uma pista nova e saindo do círculo das eternas dietas. Agora, vou te mostrar resultados de algumas pessoas que já chegaram ao seu objetivo e que participam conosco no nosso programa. Olha o resultado da Lilian. Ela estava dentro de casa com depressão, sem vontade, sem ânimo, sem energia, muita ansiedade. Ela reduziu o peso e vem mantendo há mais de 10 anos. Esse é o resultado de duas recentes mamães. E elas engordaram durante a gravidez, mas aplicando o que ensinamos, conseguiram reduzir seu peso rapidamente. Mais um resultado em casal. Quando um casal se une para perder peso, o resultado é incrível. A Elizabeth e o Ayrton reduziram peso juntos, ele mais de 30 quilos e ela 4 quilos. Resultados de pessoas que perderam medidas, construíram uma autoestima melhor, modelaram o corpo. Incrível que funciona para todas as idades e você pode também ver resultados de pessoas que lutaram a vida toda e não conseguiram, como é o caso do César, que desde a infância ele lutou com o sobrepeso e a obesidade, mas ele venceu e ele conseguiu. Enfim, se essas pessoas conseguem, você também consegue. Mas para que servem os resultados dessas pessoas? Nada, né? Você quer ver resultados em você mesmo. Exatamente isso que eu fiz. E eu fiz exatamente o que precisa ser feito para conseguir eliminar meus 9 quilos, meu marido mais de 14 quilos e mantenho há mais de 10 anos. Então,
Aproveite a sessão com seu coach para começar o seu novo caminho em direção ao seu peso e aparência que você sempre sonhou. Faça como eu e centenas de pessoas fizeram. Espero em breve te conhecer pessoalmente e a sua história de sucesso. Seu próximo passo é agendar a sua sessão com o seu coach. Vamos entrar em contato com você. Caso você seja de fora de São Paulo, veremos a disponibilidade de atendimento online na nossa agenda, ok? Se precisar, entre em contato conosco. Na imagem a seguir você verá os nossos canais de comunicação. Até lá!